paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Marcos, capítulo 3. De novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos, e estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: Vem para o meio. Então lhes perguntou: É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele em como lhe tirariam a vida. Inveja. No lugar de prestar atenção, quem é este? Como que ele faz esses milagres? Vamos até lá, vamos aprender, vamos conhecer. Não, inveja, cegueira, não leva a nada, a não ser destruição. Retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galiléia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão. Sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que o não expusessem à publicidade. Onde Jesus está, alguma coisa acontece, ou para o bem ou para o mal. Para o mal de Jesus, os espíritos imundos o denunciavam: Este é o Filho de Deus. Mas não é assim. Jesus se revela para quem ele quer. Se revela para aqueles que estão com o coração voltado para ele. O caso da mulher samaritana, da mulher cananeia e outras pessoas que estavam ali, Zaqueu principalmente, que estava ali querendo ver Jesus. E para estes sim, aqueles que querem conhecer Jesus de coração, para estes Jesus se revela. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Falando de Judas, todos falam a mesma coisa, né? Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus, aquele que foi o traidor, aquele que o traiu. Todos falam a mesma coisa. E Jesus então tem os seus escolhidos, tem aqueles que ele chama. Muitos serão chamados, poucos escolhidos. Jesus chama a todos para a salvação, mas para uma obra específica, poucos. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: Está fora de si. Os escribas, que haviam descido de Jerusalém, diziam: Ele está possesso de Belzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas: Como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás
se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Até aqui ninguém sabia, mas agora as pessoas sabem. Cuidado com a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Você pode ficar nervoso, falar um monte de bobagens para Deus, tem perdão. Você também pode perder a paciência com Jesus, tem perdão. Cuidado com o que você fala de Jesus, cuidado com as blasfêmias que você fala para Jesus, também não tem perdão. E qualquer ponto mal indicado contra o Espírito Santo de Deus não tem perdão. Eles erraram, Jesus avisou: cuidado, não faça mais. Porque até então você não sabia que pecar contra o Espírito Santo de Deus era pecado imperdoável. Agora você sabe. Então, se você sabe, cuidado para não fazer bobagem. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Vamos ver que, além de Maria, que Jesus veio ao mundo por intermédio dela, através dela, né, obra do Espírito Santo de Deus, ele também teve o quê? Outros irmãos. Já imaginou você? Olha, eu sou irmão de Jesus. Pelo contrário, aquele Jesus é nosso irmão, nós somos irmãos dele. Como pode? Maria com certeza contou a história e nem os próprios irmãos acreditavam. Por isso que ele falou: aqueles que fazem a vontade de meu Pai, esses são minha mãe e meus irmãos. Capítulo 4. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Ouve, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Um exemplo foi que me perguntaram sobre o Espírito Santo. Eu fiz 4 páginas, ou seja, 2 folhas daquelas largas de computador, explicando.
Aí a moça chegou, perguntou para o ancião falou um monte de bobagem e ao invés de ela acreditar nas verdades que eu tinha colocado, acreditou no ancião. Aí eu não posso fazer mais nada. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Ou seja, eu estou com a palavra em meu coração, eu vou praticar aquilo que Deus determinou, ide e pregar o Evangelho, e quem crer será 1 aceito, 10 aceitos, 100 aceitos, 1000 aceitos. Eu sozinho, praticando a palavra de Deus, o Espírito Santo agindo na pessoa, não só 100, mas 1000. Também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não, antes vem para ser colocada no velador. Pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: atentai no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará, pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Ou seja, não julgue, aquele não presta, não, aquele é isso, aquele é aquilo. Cuidado, porque a pedra que você lança virá outra, talvez maior e mais forte. Isso Deus já determinou aqui. Cuidado. Então, ouvir, olha, não fazer pouco de ninguém. Fizeram pouco de mim. Apresenta a Deus, Deus se encarrega dele. No tempo de Deus, Deus se encarrega dele. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra, por si mesma, frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Entendeu? Nós estamos crescendo ouvindo a palavra, nós estamos dando fruto e nós temos um tempo determinado para este trabalho. E aí então, quando o nosso trabalho aqui na terra é findo, Jesus vem com a foice, no caso, com o amor dele e nos leva para o reino celeste. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. É a maior de todas as hortaliças, não é a maior de todas as árvores ou plantas. Cuidado com as palavras, cuidado com o que se lê. A maior de todas as hortaliças. E com muitas parábolas semelhantes, lhes expunha a palavra conforme o permitia a capacidade dos ouvintes, e sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram:
Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos observar uma coisa como foi dita um tempo atrás. O maligno estava agindo sobre o vento e também agindo sobre o mar. Quem criou o vento? Quem criou o mar? Não foi Deus? Então o vento e o mar são obras de Deus, são criaturas de Deus. E quem tem poder sobre eles? Deus. Mas Jesus estava num barco e o vento era forte? Vamos pensar da seguinte forma: Deus dá ordem ao vento, ataca aquele barco. E Deus dá ordem ao mar, bate naquele barco. Porém, quando meu filho disser para que chegue, Jesus vai dizer: acabou, parou. Então os dois ficaram quietinhos. Vocês obedeçam ao que o meu filho mandar. Entendeu? Tudo isso é para quê? Para a honra e para a glória do Senhor. Você pode estar numa tempestade, o vento em fúria, o mar numa agitação profunda, mas quando Jesus disser acabou, todo mundo quietinho, acabou, todo mundo quietinho e vem a bonança. Portanto, não saia da presença de Jesus.